Olá pessoal, voltando com mais um vídeo hoje pra vocês, que sei lá que é o Paulo Júnior. E sim galera, no vídeo de hoje vamos estar trazendo aqui uma análise e review completa dos lápis da Brute Funner, beleza? No caso vamos estar utilizando esse kit aqui de 50 tons de pele, e é um lançamento da Brute Funner esses lápis aqui, tá? São 50 tons de pele. No caso tem um kit de 26 cores, esse daqui de 50 cores, e também tem um kit de 72 cores, como vocês estão vendo aí agora, tá bom? No caso eu optei por estar comprando um kit de 50 cores, né? Pra mim já é mais que suficiente, mas eu gostei tanto do material, né? Já um spoiler aqui basicamente da análise, que futuramente eu pretendo comprar um kit de 72 cores. Então, começando aqui pela caixa, galera, acho que é bem importante começar por essa parte, porque tem algo bem interessante para falar aqui para vocês, tá? Algo bem importante aqui sobre a parte da embalagem, tá? Começando aqui pela caixa em si, tá? Temos aqui uma caixa bem reforçada aqui na parte de trás, que também tem algumas informações sobre o material, algumas coisas, tá? Mas o que eu quero estar falando para vocês sobre a caixa é outra coisa, tá bom? É que a forma como ela abre, tá? Ela abre assim de lado, como vocês podem estar vendo aqui, tá? Tem essa presilhinha aqui que você puxa, né? E aí aqui você consegue tirar o lápis, tá? E aqui nós temos os lápis em mãos, né? Mas antes de falarmos dele em si, eu quero estar falando aqui sobre a parte da caixa, né? Que, sinceramente, pessoal, eu não gostei muito dessa embalagem para guardar os lápis, tá? Para tirar o material não é tão complicado, mas para você colocar o lápis aqui, no caso das duas bandejinhas aqui dentro dessa caixinha, tá? Você pode ver ela é fechada, tá? Não tem como abrir de outra maneira, é apenas dessa maneira mesmo, tá? O lápis, normalmente, uma bandejinha fica um pouco mais para cima que a outra, sabe? Ela não fecha bem, o que pode, né, acabar danificando a embalagem, né? Ou até mesmo a própria bandejinha que vem o lápis, tá? No mais é isso, tá bom? Não temos muito mais a falar aqui sobre a embalagem. O material é muito bom, é bem resistente, tá? Não temos aqui muito que se preocupar mais sobre isso, tá? E é isso aí, tá bom, galera? Agora vamos estar falando aqui sobre os lápis em si, tá? Temos aqui os Brute Funner, tá bom? No caso, tô como eu falei pra vocês anteriormente, né? Tô aqui com um kit de 50 tons de pele, né? São bastante cores, no caso ali mais voltado para o realismo, tá? Então, pessoal, primeiramente vamos estar falando sobre a seleção de cores deles, tá bom? Nesse kit de 50 cores, eu acho que é uma seleção de cores incríveis, tá? É muito bom, é muito bem equilibrado, até nesses tons mais claros aqui, talvez no vídeo tenha uma leve impressão que são tons repetidos, tá? Mas ele não vem com nenhum tom repetido, tá bom? São todos tons ali, tonalidades semelhantes, tá? Mas que tem diferentes aplicações ali durante o processo do desenho, tá bom? Vou estar pegando aqui a tabelinha de cores que eu fiz para você estar analisando melhor, tá? Essa que foi a tabelinha de cores que eu fiz com eles, como vocês podem ver. É realmente uma seleção de cores muito legal, muito interessante, tá? Considerando que são 50 tons de pele, né? Estou muito ansioso, né, futuramente, como eu falei para vocês, para estar adquirindo aquele kit de 72 cores, né? Imagino que vai ser uma aquisição bem legal também, tá? Mas voltando sobre esse kit que eu comprei aqui no momento, né? São realmente cores bem interessantes aqui, tanto aqui de tons de rosa, né? Tons mais clarinhos ali, tons de areia ali, né? Tons voltados para o ocre. Até aqui chegando aqui alguns tons de laranja, tá bom? Até alguns tons de rosa aqui perdido aqui no meio, alguns tons de azul também. E aqui também temos aqui os tons terrosos, né, que são os tons ali mais voltados para o marrom, tá? Ali entre bordeaux, canela, né, entre outros, tá bom? E no caso aqui também temos alguns tons neutros, né, como os tons de cinza, tá? E esses tons aqui de baixo também. E para finalizar, não menos importante, né, temos também aqui tons de vermelho, tá? E também um tom de laranja que eu utilizei bastante, tá bom? No desenho que eu vou estar mostrando para vocês no decorrer do vídeo, tá? Então, mais é isso, tá bom? Lembrando que ele vem com lápis, no caso, preto e o lápis branco também, tá? Como vocês podem ver, esse aqui é o lápis preto, né? E esse aqui é o lápis branco, tá bom? Então, mais é isso sobre as cores, tá? Eu gostei bastante da seleção de cores, muito bem equilibrada, não vem literalmente nenhum tom repetido, o que é bem interessante, né? Já que são 50 tons de pele, não vem nenhum tom repetido, isso é muito bom, tá? Agora, voltando aqui sobre o material em si, que eu tô falando pra vocês agora sobre a madeira, né? Sobre a resistência do material, tá bom? Então, galera, sobre a resistência do material, tá? Realmente é impressionante, como vocês podem estar vendo, eu já utilizei ele bastante, né? Bastante, vários lápis diferentes, tá? E nenhum lápis danificou a ponta conforme eu apontei, tá? E olha que eu não utilizei um apontador muito bom não, tá bom, galera? Eu utilizei esse daqui, ó. Eu imagino que todo mundo já tenha visto um apontador desse na vida, né? É basicamente aqueles simplesinhos da Faber-Castell, tá bom? Como você pode estar vendo, não sei se vai dar pra vocês verem, mas tem o nome Faber-Castell escrito nele aqui, né? Por que eu optei por utilizar ele, né? Apesar de ser um apontador já meio usado, né? Ele não é novo nem nada, já eu tenho ele faz um tempo. Mas ele se encaixa, né, perfeitamente, tá?
aqui na madeira do lápis, de forma, né, que o lápis ele não mexe conforme você aponta, tá? E isso é um ponto muito positivo, muito importante, né, justamente para evitar a quebra da ponta, né? Mas no mais é isso, tá bom, pessoal? Sobre a construção do lápis em si, também não tem muito o que se falar, né? Muito bem feita, tudo muito bem acabado, tá? Eu vi relatos de algumas pessoas que adquiriram esse lápis, que disseram que alguns lápis vieram com defeito, né, assim, na madeira, mas esse lote que eu peguei aqui, nenhum veio com esse defeito. E é um lápis muito fácil de apontar, tá bom? Você vai conseguir apontar ele com uma facilidade muito grande, tá? Não tem nenhum problema, você consegue apontar ele, né? Vou estar mostrando pra vocês aqui, tá? Ele tá com a ponta levemente gastada, né? Mas aqui, ó, eu não tô fazendo força, tá? E o apontador nem é novo nem nada, não tô fazendo força, só tô rodando o lápis aqui tranquilamente, só firmando a mão, né? E ele aponta com uma facilidade muito grande, tá? O que, no meu ver, é um ponto muito positivo, tá? Pois se você tiver um lápis com a madeira de qualidade, né, que aponte com facilidade, você já tem ali um recurso muito importante, né, que vai te agilizar conforme o processo ali da tua pintura, né? Não, você não vai ficar se estressando ali tentando apontar o material, demorando para fazer uma ponta, ou quebrando a ponta várias vezes, né? O que é muito frustrante, tá bom? Então, né, agora vamos para a parte do pigmento, tá? Eu vou estar pegando um desenho que eu fiz aqui para vocês estarem vendo, tá bom? Então, pessoal, no caso o desenho é esse daqui, tá? Do Luffy. Como vocês podem estar vendo, é um desenho dele na versão realista, né? Daquela série que saiu na Netflix. Então, basicamente, eu fiz ele todo com esse lápis, tá? Não utilizei nenhum outro material, apenas ele, né? Apenas os Brute Funner no caso. E, na minha opinião, né? O resultado ficou bem legal, tá? Podia ter ficado melhor, podia, né? Mas foi a primeira vez que eu utilizei o material, ainda tava aprendendo, estudando como é que funcionava, né? Pois temos muito para falar sobre isso também no vídeo. Mas eu tô bem satisfeito com o que eu consegui alcançar nesse desenho, considerando que foi a primeira vez testando o material, tá? Ali, boa parte ali do desenho ali, tá bom? Até chegar mais ou menos aqui, até essa parte aqui do rosto, né? Toda essa área aqui mais clara, que foi por onde eu comecei. Eu ainda tava um pouco perdido ali sobre como trabalhar as camadas com ele, né? Pois ele muda um pouco ali a forma como você trabalha as camadas, né, do habitual utilizando lápis escolares, que no caso é o que eu mais utilizo aqui. Mas depois que eu fui pegando o jeito ali, entendendo como é que ele funciona, entendendo ali qual que é o processo, né, para eu conseguir extrair o máximo potencial dele, aí sim eu consegui equilibrar mais a pintura e conseguir dar prosseguimento no desenho sem grandes dificuldades, tá? Sobre o pigmento, como vocês podem estar vendo, é simplesmente maravilhoso, não tem o que se falar, né, é um pigmento bem forte, tá? O preto, como vocês podem ver, é um preto muito intenso. Eu fiz uma live, tá? Pra quem tiver curiosidade também ver ao vivo, né? Alguns testes que eu fiz com esse material. Foi antes de fazer esse desenho aqui, tá? Vai estar aí no canal, né? Também na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesse, tá? Lá eu testei esse preto com o preto da Polychromos que eu tenho aqui. E o preto do Brute Funner era ainda mais intenso que o preto do Polychromos, né? Da Faber-Castell, que na minha opinião é muito impressionante, né? O pigmento preto com esse lápis entrega é simplesmente insano, tá? É muito forte, tá bom? E no mais é isso, tá? Sobre o pigmento do lápis. É muito bom, é muito forte, muito vivo, né? Você consegue trabalhar as camadas ali com muita facilidade, tá bom? Não tem aquela cera opaca, né? Que tira ali um pouco do pigmento anterior. Na verdade, você consegue mesclar muito bem os pigmentos, né? E consegue chegar em níveis de saturação bem interessantes com o material, como vocês podem estar vendo aí, tá? Ele tem esse aspecto, né, de deixar a pintura bem vivo, que também me agrada bastante. Como vocês podem estar vendo, ele, mesmo as partes mais claras, você sente ali uma intensidade na cor, mesmo nos pontos bem mais clarinhos, o que também me agrada muito, tá? Então, sobre o pigmento é basicamente isso, tá bom? E lembrando, né, galera, eu utilizei nesse desenho, né, a folha, né, da Honeymoon Nostalgia, tá bom? Da gramatura de 190, tá? E eu achei que a aderência foi simplesmente sensacional com esse lápis, tá? A folha, por ter uma textura mais forte, mas não tão porosa, o lápis ele conversou muito bem, né? O lápis ele conseguiu ter uma interação muito boa com essa folha, tá? Imagino que por ele ser mais macio, né? E no caso a folha ter ali uma leve textura, ele teve ali uma interação muito interessante mesmo, tá? Uma aderência ali na folha muito interessante, tá bom? Eu não recomendo muito você estar utilizando papéis muito lisos, tá? Aqueles papéis acetinados com esse material, pois não tem muita margem para ficar um resultado tão interessante, tá? Por ele ser macio, né? A ponta, caso você queira trabalhar numa folha muito lisa, numa folha que não tenha tanta textura, talvez ele comece a embolar a pintura, né? E não fique tão interessante, tá? E também ajudou muito ali na prensagem das camadas finais, né? Então realmente é uma qualidade que me agradou bastante, tá? E eu venho estar recomendando a vocês, caso vocês tenham interesse, utilize folhas com uma textura um pouco mais forte. Não muito forte também, né? Não precisa também ser uma lixa de pedreiro, mas vocês entenderam, né?
opte sempre por folhas que tem um pouquinho a mais de textura para estar utilizando esse material, tá? Então, né, pessoal, agora que falamos sobre o pigmento dele, né, vamos dar prosseguimento e nos aprofundarmos mais sobre o processo de pintura com esse material, tá? E é aqui onde começam os pontos negativos também sobre o material, tá bom? Ele também é meio problemático, tá bom? E vamos estar falando sobre isso agora, tá? Primeira coisa, né, que de longe foi o que mais me desagradou nesse lápis é que a interação dele com outros materiais, né, com outros lápis de outras marcas é simplesmente nula, tá? Ele não interage, ele não consegue misturar, mesclar ali. Eu nunca vi isso, tá? A primeira vez que eu vejo um lápis dessa forma. Pode ser que exista outro, na verdade com certeza deve existir, mas o primeiro que eu tenho a oportunidade de testar esse da Brushfana, que ele simplesmente não mescla com outros lápis, tá? Ele não mescla com Giotto, ele não mescla com Tris, não mescla com Faber-Castell, não mescla com nada. Nem com policromos, que também é a base de óleo, né? Já que ele é a base de óleo, policromos também é a base de óleo, imaginei que fosse por isso. Mas nem com policromos ele não conversou, não teve conversa com outros materiais, tá? E isso me entristece, né? Pois é um lápis que eu gostei bastante, tem tantos pontos positivos, né? Tem uma qualidade tão absurda, tão boa pelo preço que ele é cobrado, e infelizmente tem esse ponto negativo que, na minha opinião, é muito triste, tá? Não vai me impedir de utilizar o material, como eu falei pra vocês, eu pretendo até comprar mais deles, mas é um ponto negativo que me desagrada muito, tá? Sendo bem sincero, porque a minha técnica, né, o meu método de pintura, eu gosto de utilizar diferentes marcas de lápis, né? Não que isso seja necessariamente tão ruim assim, né? Pois, enfim, o lápis, ele por ele já resolve o problema, mas eu gostaria de ter a opção de adicionar outros lápis em determinadas partes do desenho. E com esse lápis eu não tenho essa opção, tá bom? Então, pessoal, no mais, agora vamos estar falando sobre a parte da pintura em camadas, né? Como funciona a pintura em camadas. Eu vou estar mostrando para vocês aqui alguns trechos, né, desse desenho do Luffy que eu fiz com vocês, tá? Vocês vão estar vendo como que eu fiz a pintura em camadas. E ele tem alguns aspectos, né, que dificultam muito nesse processo, tá? Como o fato dele ser extremamente macio. Ele é muito macio e ele tem uma cera, né, pastosa, o que dificulta bastante ali a pintura em camadas, tá? Não diria que é uma cera, né, apesar da base de óleo. Mas vocês me entenderam, tá? E talvez para pessoas que fazem pintura mais simples, né, ali, colorir ali um daqueles livros de pintura, ou fazer uma pintura simples, uma pintura mais chapada ali, uma pintura de anime, onde não tem tanta necessidade de muitas camadas, uma necessidade de um degradê mais refinado. Mas quando você exige essa técnica, tá, esse lápis, ele dificulta bastante esse processo. Não que seja impossível, afinal, conseguir colorir, mas o que eu quero dizer para vocês é que vai exigir um nível de conhecimento mais alto em pintura, vai exigir ali um domínio ali, né, na pressão que você exerce no lápis, ali, aderindo na folha, com uma maior maestria, com um maior controle ali na mão, o que dificulta muito o uso do material no geral, tá? Caso, obviamente, você queira fazer uma pintura mais detalhada, como realismo, fazer um realismo mais avançado, técnicas mais avançadas de pintura, que realmente vai exigir mais desses aspectos, tá? Não estou dizendo que o material é ruim por causa disso, não, muito pelo contrário. Nas lives eu falava que o material não é ruim, ele é difícil de usar. Tem uma diferença entre o material ser ruim e o material ser difícil. Esse material aqui eu senti ele sendo um material difícil de utilizar, de extrair o potencial máximo dele, né, que eu imagino que é o que todas as pessoas que vão utilizar o material desejam, mas para extrair o potencial máximo desse material, para chegar realmente ali em níveis mais refinados de pintura, com várias camadas ali, com um degradê bem suave, esse lápis, usando como base outros lápis que eu já utilizei, eu senti realmente uma dificuldade elevada nesse lápis aqui, tá bom? Mas como eu falei, quando você consegue extrair o potencial dele, você consegue ali um resultado muito satisfatório, né? Como já mostrei para vocês, mas foi o caso desse desenho aqui. Foi o primeiro teste que eu fiz com esse lápis e eu consegui um resultado bem satisfatório para um primeiro teste, né? Utilizando eles, tá bom? E em determinadas partes aqui, é como eu falei para vocês, eu tive, por exemplo, essa parte aqui que eu estava ilustrando para vocês no momento, essa parte aqui da bochecha dele, né? Aqui entre essa área mais escura e essa área mais clara aqui, onde tem um ponto mais forte de luz, né? Onde tem aqui um volume. Essa transição suave aqui foi um pouco complicada de fazer, justamente por esses aspectos que eu falei para vocês, tá bom? Mas eu consegui ainda fazer, mas foi um pouquinho mais complicado, tá? Não estou falando que o material é ruim, só estou falando que o material ele é complicadinho de usar, valeu? Então, caso vocês tenham interesse no material, já tenham isso em mente, tá bom? Então, pessoal, e para finalizar, né, vou estar falando deles, né, que eu acho que muita gente que chegou nesse vídeo talvez tenha curiosidade, que é a semelhança deles com o Supersoft, né? E para quem talvez já viu uma análise do canal aqui do Supersoft, talvez percebeu que tem muitas semelhanças entre o que eu falei com o Supersoft e o que eu falei com esse lápis aqui, tá? Pois eles se assemelham bastante ali na questão de maciez, né, e na questão de dificuldade para colorir com eles, tá? No caso, eu diria que esse lápis aqui ele ainda é mais complicado que o Supersoft para extrair o potencial dele, principalmente ali pela a questão da
do pigmento ser muito mais pastoso que o do Supersoft. Isso meio que dificultou um pouco ali o processo da pintura, tá? Mas, novamente, não é nada que seja impossível de colorir, tá bom? E, sendo bem sincero, pessoal, as semelhanças entre eles e o Supersoft, eu diria que está mais nessa parte mesmo, tá? No restante, são lápis totalmente distintos. O Supersoft tem características bem diferentes desse daqui, tá bom? A sobreposição do Supersoft é muito mais forte. A questão do pigmento do Supersoft ser bem inferior a esse daqui, tá bom? O pigmento do Supersoft é bom, mas não tem essa intensidade que esse lápis aqui tem. Não deixa uma pintura intensa como esse daqui deixa, né? Tanto nas partes mais clarinhas. O Supersoft, ele tem aquele aspecto mais opaco, né? É interessante, mas que nesse caso aqui não existe nesse lápis, tá? Então eu diria que as semelhanças dele e o Supersoft é basicamente na questão da dificuldade, né? E da cera, né? No pigmento, daquela pastosidade ali no pigmento que dificulta ali um pouco a parte da pintura, tá? Então, né, só dando alguns adendos, tá? Como já falei para vocês do preto, né? Eu acho interessante também falar aqui sobre o branco, tá? Que é esse daqui, tá bom? E pessoal, esse lápis me surpreendeu demais, tá? Nos testes iniciais que eu fiz com esse material, eu não tava dando nada para esse lápis, tá? Mas conforme eu fui fazendo testes durante a pintura, né? Eu senti que o branco, ele é essencial em várias partes, tá? O branco desse lápis aqui. Por exemplo, na parte aqui do olho dele, né? Tanto na parte aqui dos dentes, tá? O branco, ele conseguiu mesclar ali as camadas mais escuras de uma forma muito... sabe, muito refinada. Ele se assemelhou a um blender, né? Sendo bem sincero, ele conseguiu quase que derreter o pigmento das camadas anteriores e deixar algo bem homogêneo, bem, sabe, bem limpo mesmo, tirando todo o traço do risco do lápis, deixando ali realmente uma pintura bem pura, né? Bem polida, o que me agradou bastante. Ele é perfeito para fazer esses efeitos, né? Nessas partes do olho, por exemplo, na parte do dente também, tá? O que realmente me agradou muito mesmo com esse lápis aqui foi esses trabalhos, tá? Ele também, ele consegue pegar por cima das camadas com facilidade muito grande. Eu gostei bastante disso. Por exemplo, essa parte aqui mesmo, né, que eu fiz esse brilho aqui, eu fiz com branco, né? Tava mais escuro e eu passei com branco ali, consegui fazer essa linha, esse recorte de luz aqui muito facilmente utilizando branco, tá? Também na parte da orelha, né? O mesmo recorte de luz aqui na parte da orelha também. Nessas partes mais claras que da bochecha também, tá? Onde tá as marcas de expressão do sorriso dele também, eu consegui fazer com facilidade muito interessante, tá? E no mais foi isso, tá bom? Sobre o branco, é um lápis que, na minha opinião, ele é muito essencial, tá? Nesse kit do Brute Funner. Complementou demais o kit, é muito bom mesmo, tá? E ele consegue, né, arrastar o pigmento com facilidade muito boa também, o que é bem interessante caso você queira ali usar o branco para ajudar a fazer alguns degradês, apesar que eu não recomendo muito dessa forma. A não ser que sejam realmente pontos de luz muito fortes, mas ele pode também servir para esse propósito, tá? Eu imagino que eu falei tudo sobre o material, né? Tanto ali pontos positivos como negativos, como observações sobre o material, tá? Não imagino que eu deixei escapar nada. Eu tenho gostado bastante. É uma qualidade muito boa mesmo. Uma excelente aquisição aqui para os lápis que eu já tenho, né? Esse aqui com certeza é um excelente complemento para o meu kit de lápis de cores, né? Que eu já tenho aqui em casa. Esse aqui foi um excelente complemento. Eu gostei bastante da aquisição. O ponto que realmente me desagradou nele é o ponto, né, de você não conseguir utilizar outros lápis com ele. Mas aquela coisa, né, galera? Ele por ele já resolve, né? E isso realmente é o que importa no fim das contas, tá? Então eu espero, né, que vocês tenham tirado suas dúvidas sobre o material, tá? Que eu tenho esclarecido aqui as qualidades e os problemas que ele tem, né? Na minha opinião, ele tem muito mais qualidades do que problemas. Problemas, na verdade, são bem poucos, né? Eu não considero a dificuldade que ele tem para colorir necessariamente um problema. É só realmente um lápis difícil, né? Mas é aquela coisa, né? Se você conseguir extrair o potencial, você vai conseguir uma pintura muito interessante, tá? E se ele vale a pena, né? Com certeza ele vale muito a pena. Cada centavo que eu paguei nesse lápis. Infelizmente, né, quando eu comprei, eu tive uma taxa um pouco elevada. Mas fora isso, tá? Foi um valor muito justo pelo que ele entrega. Realmente é sensacional esse material, tá? Vale demais caso vocês tenham interesse, tá, em adquirir. Valeu? Então é isso, galera. Caso vocês tem alguma dúvida, né, fica à vontade para deixar nos comentários. Caso não tenha entendido alguma parte, também, né, fique à vontade também para estar perguntando nos comentários, tá bom? E lembrando, tá, que eu vou estar deixando aí no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo o link, né, para a live que eu falei aqui durante o vídeo e também para o speed art, né, do desenho do Luffy completo, caso vocês queiram ver, tá? Eu imagino também que vai ser bem interessante, tá bom? Então é só isso pro vídeo de hoje. Eu agradeço a todo mundo que chegou até aqui. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu acho que foi necessário, né? Falei
cada detalhe sobre o material, tá? E espero que tenha ajudado você em estar decidindo a sua compra, né? E, querendo ou não, é um investimento um pouco mais alto. Então espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês nesse quesito. E é isso, valeu, até uma próxima e falou!